E aí, pessoal, beleza? Professor Daniel Lima, mais uma vez com vocês, resolvendo questões de língua portuguesa da banca CESP e Sebrasp. E neste bloco nós iremos resolver mais uma prova de auditor do controle externo, do controle interno do DF, tá? Prova da CGDF, prova 2023, só que agora para outro cargo, tá? Nos blocos anteriores nós resolvemos para um cargo específico, agora nós vamos resolver para outro cargo. Eu quero que vocês entendam qual é o perfil da banca, o que ela gosta de cobrar, como é que ela cobra provas de múltipla escolha e para cargos de alto nível, como os cargos de auditor. Vamos juntos? Para começar, nada melhor do que começarmos com um texto. Acompanhe comigo a leitura atenta, hein? Para a gente só ler uma vez. Olha só. De modo geral, as vantagens do federalismo podem ser observadas sob dois aspectos: o político e o econômico. Politicamente, a descentralização do poder funcionaria como um catalisador de accountability, ao deslocar para o âmbito vertical todas aquelas vantagens propugnadas por Montesquieu quanto à tripartição dos poderes e à instituição de freios e contrapesos. Confere-se, assim, uma maior proteção aos direitos individuais contra o leviatã estatal. Sob o aspecto econômico, o sistema federalista pode ser visto como um complexo contrato entre os entes federados. O aumento da eficiência seria resultado de sua capacidade tanto de resolver os problemas de alocação de recursos, assimetria de informação e externalidades, quanto de prevenir comportamentos estratégicos, como no clássico dilema dos prisioneiros. Entretanto, o que se verifica na prática é que diversos sistemas federalistas vêm sofrendo com as constantes crises fiscais de seus entes subnacionais. Ao retratar as falhas observadas pelos teóricos do federalismo fiscal em uma matriz de incentivos, o denominado jogo do resgate pretende elucidar os principais instrumentos institucionais e políticos que estabelecem as condições que geram um ciclo vicioso de irresponsabilidade fiscal, minando o equilíbrio e as vantagens de um sistema federalista. Entenderam o texto aqui? Tranquilo? É um texto pequeno, bem menor do que aquela outra prova, mas não é um texto tão simples. Ainda continua sendo um texto denso, tá? Vamos aqui para a nossa primeira questão da prova. Olha só, a primeira questão diz o seguinte: assinale a opção correta com base no que é apresentado no texto acerca da estrutura federalista. Vamos lá, letra A. O federalismo é imune às crises dos entes que compõem a estrutura? Gente, o texto não fala que é imune, não. Inclusive, existe uma crise aí, né? B. O sistema federalista funciona como uma relação comercial entre os entes federados em que há compradores e vendedores? Não existe essa relação comercial, não, né? Não existe essa relação comercial. Quem entende um pouquinho do sistema federalista sabe que não existe. Tá? É uma união. Letra C. O federalismo será tanto mais eficiente economicamente, quanto mais for capaz de resolver problemas de destinação de recursos. Olha, o texto deixa entender isso daqui, tá? Ó, aqui atrás ele fala sobre isso, né? No finalzinho aqui, ó. Falhas obedecem, cadê? No finalzinho, ele menciona que o sistema federalista pode ser mais eficiente ao resolver problemas de alocação de recursos aqui. Cadê? Ele fala do problema de alocação de recursos. Cadê? Aqui ó, ele está falando sobre crises fiscais, então existem crises. E aqui no meio ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de recursos. Tá, está por aqui. Mas vamos dar uma olhada na letra D para excluir, né? Se não for a letra C, vai ser a letra D. Um dos resultados garantidos pelo Pacto Federativo é a elucidação dos principais instrumentos que geram o ciclo vicioso da irresponsabilidade fiscal. Gente, não existe no Pacto Federativo, pelo menos assim, o texto não fala sobre isso, né? Essa elucidação. Não fala que um dos resultados garantidos é a elucidação. Então, ó, gabarito letra C. A vantagem da gente resolver prova de múltipla escolha é que a gente pode ir por eliminação. Eu achei a C bem próxima, a C está lá no texto. Vou descartar a possibilidade de ser a D. A D não está no texto, só sobra a letra C. E a letra C é o nosso gabarito. Joia? Vamos para a próxima questão. Qual é a questão? É a número 2, que fala assim, ó. Em relação ao texto, assinale a opção correta. Ele quer a opção correta. Letra A. Os aspectos políticos e econômicos do federalismo são tratados de modo equânime no texto. Ele trata de duas formas, né? No texto aqui ele fala de aspectos políticos. Ele fala da questão do federalismo do ponto de vista político.
e do ponto de vista econômico, não é isso? Olha aqui, ó. De modo geral, as vantagens do federalismo podem ser observadas de dois aspectos. Quais são os aspectos? O político e o econômico. Tá? Então, assim, a letra A diz: os aspectos políticos e econômicos federalistas são tratados de modo equânime, iguais, né? Modos igualitários. Tá certa a questão da letra A, tá certa, tá? Vamos só descartar a possibilidade de ser outra, mas eu acho que vai ser letra A. Letra B. De acordo com o texto, a estrutura federativa desestimula o funcionamento democrático dos poderes. Gente, isso aqui não está no texto, tá? C. Conclui-se da leitura do texto que os aspectos econômicos são, na dinâmica do federalismo, mais determinantes que os aspectos políticos. Não, gente, ele fala que aspectos econômicos e aspectos políticos, aqui, ó, de forma equânime, né? Ele trata os dois da mesma forma. E a letra D evidencia-se no texto um posicionamento contrário ao federalismo? Não, tá vendo? Eu gosto de prova de múltipla escolha. Por quê, Daniel? Porque prova de múltipla escolha te possibilita ir por eliminação. Então, uma prova legal, auditor, vai por eliminação que dá certo, tá? Questão número 2, então, gabarito, letra A. Tranquilo? Vamos mais uma. Vamos lá que o nosso objetivo aqui é resolver questão 3. A 3 diz assim: é correto classificar o texto quanto ao gênero, ó, quanto ao gênero textual como? Gente, aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Aqui eu vou dar uma dica, vai lá. Ele fala só de gênero, né? Só gênero. Só gênero. Dá uma olhada para cá, ó. Dá uma olhada para o rodapé do texto. Deixa eu. Aqui. Dá uma olhada para o rodapé do texto. De onde ele foi publicado? Olha só. Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal como árbitro ou jogador. É o título, né? As crises fiscais dos estados brasileiros e o jogo do resgate. Foi publicado onde? Olha só. Revista Estudos Institucionais. Estudos Institucionais. Então, quando lá na letra, na número 3, né? Na número 3 ele traz essas opções para a gente, é jurídico, é normativo, é jornalístico ou é acadêmico? Qual é o gênero? Aí tem gente que fala assim, Daniel, eu acho que é jurídico. Se fosse jurídico, ele seria mais carregado de termos jurídicos. Então não é um texto jurídico, é um texto publicado em uma revista o quê? Acadêmica. É uma revista científica. Se a revista é científica, o texto é o quê, gente? Acadêmico, tá? Gênero textual é um artigo científico, é parte de um artigo científico publicado em uma revista. Então, gênero acadêmico aí. Beleza? Questão número 3, então, gabarito foi letra D, gênero acadêmico. Faz parte de uma revista acadêmica, né? Questão número 4, me ajudem na número 4. Diz assim: no segundo período do segundo parágrafo, a expressão sua capacidade recupera a ideia expressa no referido parágrafo por. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que ir lá. Segundo período do segundo parágrafo. Vamos procurar aqui? Tá aqui, ó. Começa aqui com a letra maiúscula e vai até aqui, não tem jeito. E aí qual é a expressão que ele pede ali? Da expressão sua capacidade. Cadê a capacidade? Tá aqui, ó. Sua capacidade. Sua capacidade. E ele diz que tem que recuperar alguma coisa dentro do mesmo parágrafo. Dentro do mesmo parágrafo. Vamos ver? Sob o aspecto econômico, o sistema federalista pode ser visto como um complexo contrato entre os entes federados. O aumento da eficiência seria resultado de sua capacidade. Capacidade de quem, gente? Do sistema federalista. Olha lá. Do sistema federalista. Vamos lá, questão, ver se tem essa expressão aqui. Tem. Olha lá, questão número 4, letra B, é o gabarito. Letra B. Retoma, né, sua capacidade. Capacidade de quem? Sistema federalista. Ele diz que é dentro do mesmo parágrafo, então letra B é o nosso gabarito da questão número 4. Vamos para frente, eu quero gabaritar essa prova com você ainda nesse bloco. Vamos? Próxima questão agora é a questão número 5. Número 5, que diz assim: assinale a opção em que é apresentada a proposta de reescrita gramaticalmente correta para o trecho extraído do texto. Então, ele vai te apresentar aqui um trecho e vai apresentar a proposta de reescritura. Você vai ter que dizer qual que é a alternativa correta. Então, aqui, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser colocação pronominal, pode ser concordância, pode ser pontuação, pode ser ortografia, tá? Pode ser qualquer coisa. Primeira coisa, ele fala assim, reescrita gramaticalmente correta.
Então eu vou ficar muito atento para o sentido. Eu vou procurar erros gramaticais. É isso que eu faço quando eu estou resolvendo uma prova desse tipo, tá? Vamos lá. Vamos para a letra A. Vamos para a letra A. Fala assim. Ao deslocar para o âmbito vertical, todas aquelas vantagens, substituindo por quando desloca-se para o âmbito... Ó, já está errado aí. Por quê? Esse quando é fator de atração. Então, ele deveria atrair esse C para a posição de próclise, tá? Como está na posição de ênclise, não pode ser a letra A, beleza? Então, já não é a letra A. Vamos ver a letra B. Letra B. A tripartição dos poderes e a instituição de freios e contrapesos. Vai substituir por a tripartição de poderes e instituição de freios e contrapesos. Olha só que legal. Segundo período do primeiro parágrafo. Eu vou ter que voltar. Segundo período do primeiro parágrafo. Onde é que está essa crase aqui? Ó? Montesquieu. Quanto, se é quanto a, então tem preposição, a regência está adequada. Tripartição, então é a tripartição, palavra feminina, sinal indicativo de crase está correto. E quanto à instituição de freios e contrapesos. Olha o que ele fez. Isso daqui você só vê em prova da banca CESP, tá? Presta atenção no que ele fez aqui, ó. Ele pegou isso aqui e isso aqui, dois sinais indicativos de crase, e basicamente ele retirou o sinal indicativo de crase aqui, ficou assim, e a tripartição de poderes e, aí ele tirou o artigo e a preposição, e instituição de freios e contrapesos. Deixa eu falar para você aqui, olhando o seu olho, olha só. Essa questão está correta. Por quê, Daniel? Porque nós estamos resolvendo questão da banca CESP e SEBRASP. Olha a importância de você resolver questões da banca que vai aplicar o seu concurso. Dificilmente uma questão dessa daqui cairia em uma prova pela FGV. A FGV não cobraria isso para você, porque é uma banca que exige conhecimentos gramaticais bem tradicionais. A banca CESP e SEBRASP é pelo contrário, ela pega conhecimentos de gramáticos modernos, tá? Como o Segala, por exemplo. E o que ele fez foi retirar, na primeira palavra, ele retirou o artigo. Então, ele manteve a regência, tá? Manteve a preposição, ficou quanto à tripartição, só que ele retirou o artigo. E para evitar o erro do princípio do paralelismo, porque havia dois sinais indicativos de crase, porque era quanto à tripartição e quanto à instituição. Para evitar, o que ele fez? Na segunda ocorrência, ele retirou a preposição em artigo e ele colocou somente uma condição. Dá uma olhada aqui comigo, acompanha isso daqui comigo. Ó. Então, ficou aqui, ó, quanto. Deixa eu colocar aqui, ó, quanto, aí, ó, quanto a tripartição. Daniel, pode retirar o artigo? Gente, olha para cá, eu preciso olhar no seu olho. Olha para cá, a questão falou de reescrita gramaticalmente correta. Aprenda a fazer questão. Se ela tivesse falado de sentido, não poderia ser a letra B. Percebe? Então, olha, de novo, joga aqui. Olha aqui, ó, gramaticalmente correta. Então, quando eu tiro o artigo, eu deixo de determinar a palavra. Muda o sentido, Daniel? Muda o sentido. Mas ele não quer saber de sentido, ele quer saber de correção gramatical. Tá? E aí a questão ficou, o gabarito ficou letra B. Letra B. Mas vamos procurar os erros aqui nas outras, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na letra C, fala assim, o sistema federalista pode ser visto como um complexo contrato entre os entes federados. Aí a letra C fala assim, podem-se ver o sistema federalista como um complexo... aqui está errado porque o verbo está no plural e não tem sujeito no plural. Erro de concordância. Letra D. O que se verifica na prática é que diversos sistemas federalistas, substituindo por verificando-se na prática que diversos sistemas federalistas... Aqui a gente vai precisar voltar lá também. Primeiro período do terceiro parágrafo. Primeiro período do terceiro parágrafo. Cadê? Para substituir, verifica-se o que se verifica na prática. Aqui, ó. O que se verifica na prática, aí fica verificando, verificando-se na prática que diversos sistemas vêm sofrendo. Olha só, a importância da gente voltar ao texto, gente. Se eu coloco aqui, ó, verificando, vem sofrendo, eu crio um acúmulo de gerúndios desnecessários.
Então, como a banca falou de correção gramatical, o gerundismo é uma técnica, né? É um erro que os gramáticos consideram como erro gramatical. E aí ficaria assim, ó, o que, verificando na prática que os diversos sistemas federalistas vêm sofrendo, verificando, sofrendo. Nós temos aí um gerundismo, por isso que não é a letra D, tá joia? Então, o gabarito ficou a letra B. Letra B é o gabarito da questão, mas lembre-se aqui, pode, Daniel, pode. Estamos falando de CESP, você tem que entender um pouquinho da doutrina da banca também. E aí vem outro texto, né? Como o primeiro texto foi um texto pequeno, a banca falou: não, vou passar outro texto agora. Também esse texto não é tão pequeno, não é tão pequeno. Acompanha comigo a leitura aí. A proposta de emenda constitucional, PEC, que trata do Pacto Federativo, almeja, entre outros objetivos, aumentar, ao longo do tempo, a fatia de recursos tributários destinada a estados e municípios, em detrimento da União. A justificativa comum para essa redistribuição de verbas é a de que o princípio federativo, inscrito na Constituição Federal de 1988, teria sido deturpado pelo gigantismo da esfera federal. Estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, todavia, mostra que, no Brasil, os entes subnacionais têm participação de 56,4% no total dos tributos arrecadados. A cifra está acima da média dos países pesquisados, 49,5%. Estados e municípios brasileiros obtêm o equivalente a 22% do PIB, contra uma média internacional de 17,4%. Se a comparação for feita entre nações com nível de renda semelhante, a distância do Brasil em relação à média aumenta ainda mais. Nas últimas décadas, o governo central veio elevando a carga das chamadas contribuições sociais, como PIS, COFINS, CSLL, para obter mais recursos. Esse fato também impulsiona as críticas ao que se considera a voracidade tributária da União. O que a Receita Federal recolhe com tal classe de tributos tem a particularidade legal de, diferente do que ocorre, por exemplo, como o imposto de renda, não ter de ser compartilhado com estados e municípios. O outro lado da moeda é que as necessidades financeiras do governo central para arcar com a Seguridade Social também aumentaram no período. Em particular, destaquem-se os gastos obrigatórios para cobrir o déficit da Previdência, abono salarial, seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada, que cresceram muito em períodos recentes. As contribuições são um dispositivo previsto em lei para que a União faça frente às despesas da Seguridade Social, que compreende, como estabelecido na Constituição Federal, os direitos relativos à previdência e à assistência social e à saúde. Benefícios como aposentadorias, pensões e seguro-desemprego são transferidos diretamente do Tesouro Nacional para as pessoas que se enquadram na legislação para recebê-los. O recurso não fica disponível para que o governo federal utilize para outras finalidades. Quando os gastos obrigatórios da Seguridade Social aumentam em relação à arrecadação das contribuições, as demais despesas da Seguridade Social, a exemplo das despesas com saúde, devem ser cobertas por outras fontes de receita. E aí nós estamos diante da questão número 6, que diz assim, de acordo com o texto. Gente, de acordo com o texto, é uma questão que vai cobrar compreensão. Você vai buscar a resposta lá nas linhas do texto. Vamos ver. Letra A. A abrangência da esfera federal se deve ao princípio federativo inscrito na Carta Magna. O texto fala justamente o contrário, diz que tem até um projeto de lei para acabar com isso aí, que questiona isso daí e fala que essa esfera, né, federal, esse princípio, para a gente aqui no Brasil é bom, até destoa de outros países que têm a mesma renda, a mesma arrecadação. Letra B. A voracidade fiscal da União tem relação com o aumento de necessidades financeiras obrigatórias? Olha, aparentemente o texto fala sobre isso, né? Ele fala que aumentou bastante aqui, ó, financeiros do governo central, ó. Por outro lado, da moeda é que as necessidades financeiras do governo central para arcar com a Seguridade Social também aumentaram no período. Em particular, destaca-se os gastos, tal, previdência, abono, seguro. E aí a letra B fala que a voracidade da União tem relação com o aumento das necessidades financeiras obrigatórias, são obrigatórias. Eu fico com o gabarito letra B. Vamos ver as outras, tá?
C. Os estados e municípios almejam uma proporção idêntica da União. Isso aqui não está no texto. D. O projeto da PEC que trata do Pacto Federativo é reduzir a disparidade entre o Brasil e outras nações com nível de renda semelhante. Gente, o Brasil, isso, inclusive, está melhor que outras nações. Gabarito confirmado, portanto, é a letra B. Tranquilos? Próxima questão fala sobre: considerando informações explícitas, bem como os pressupostos e subentendidos do texto, assinale a alternativa correta. Então aqui, gente, ele fala de informações explícitas e implícitas. Ele está cobrando compreensão, mas está cobrando também interpretação, tá joia? Vamos lá para o número 7. A. A posição assumida no texto é favorável à proposta da PEC? Não é favorável. Está até questionando. Por que isso? Se o Brasil está até melhor do que os outros países. B. De acordo com o texto, a aprovação da PEC, que trata do Pacto Federativo, aumentará as desvantagens. Gente, o texto não fala que existem desvantagens de Estado e município em relação à União. Diz que é bem páreo, né? Existe uma paridade bem grande, praticamente 50%. C. Há no texto uma problematização da relação entre Estados, município e União, no que diz respeito à discussão da PEC que trata o Pacto Federativo. É do que fala o texto, né? Fala desse desacordo entre os entes da federação, ou pelo menos um suposto desacordo em relação a dinheiro, a quem fica com quanto, qual percentual. E a letra D diz: no texto, a destinação de recursos não arrecadados em fontes distintas da União para arcar com despesas de seguridade social é considerada incorreta. O texto não fala dessa incorreção aqui, não. Então, o gabarito ficou letra C. Tá lá, letra C, o nosso gabarito da questão número 7. Joia? Vamos mais uma, vamos lá, acompanha aí comigo. Questão número 8. No que se refere às tipologias textuais. Olha que legal, gente, nós fizemos uma questão parecida com essa aqui na outra prova para auditor fiscal. E agora também, ó, fala de tipologia textual. A questão número 8, aí fala assim, ó, letra A. Combinam-se no texto dispositivos textuais argumentativos e expositivos? Ó, vem para mim. Eu mostrei para vocês na resolução da prova de auditor passada tipos textuais. O que você precisa entender é que raramente existe um texto puro, só argumentativo, só expositivo, só narrativo, só descritivo. Raramente ele é puro. Então, as bancas, né, nas questões, geralmente vão cobrar o quê? Predominância. Então, o texto, quanto à tipologia, é predominantemente o quê? Aqui ele está cobrando predominância. Ele está falando o seguinte: encontram-se elementos argumentativos e expositivos? Vamos lá. Encontram elementos argumentativos? Encontram. Quando ele faz algumas afirmações, tem argumentos, tem tese. E quando ele traz informações, tem expositivos. Então, eu já ficaria com a letra A, faço um pontinho aqui. Vamos ver a B. Há no texto elementos descritivos e argumentativos que se equivalem no que diz respeito à função textual? Não, gente, eu não vi elementos descritivos aqui e não são equivalentes aos argumentativos. Há uma predominância do argumentativo. C. Predominam no texto recursos textuais narrativos? Não conta história nenhuma, não tem narrativa nenhuma, não tem diálogo. E D. Os recursos textuais argumentativos estão subordinados à progressão narrativa do texto. Esquece isso. Gabarito é letra A, confirmado. Argumentativo e expositivo. Pergunto a você, gabaritou? Não? Tem chance de gabaritar a próxima. Dá uma olhada nessa próxima aí, ó. Resolve aí para mim em 30 segundos. Essa daqui a gente já resolveu. Essa daqui é fácil. Para você que estudou conjunção, você sabe que todavia é uma conjunção adversativa. Adversativa. Que pode ser substituído por mas, por porém, entretanto, no entanto. A letra ficou horrível, né? Mas dá para entender. Então, olha só que questão fácil. Número 9, gabarito letra A. Se você estudou as conjunções, você resolve essa questão simples, facilmente, tá bom? Vamos lá para a próxima, então, vamos para 10. Considerando o título do texto em seu núcleo fundamental de conteúdo, federalismo brasileiro,
Assinale as opções em que as expressões transcritas retomam a mesma ideia e operacionalizam a progressão temática do texto. Meus queridos, olha só. Essa questão aqui vai fazer com que você perca tempo. Porque ele fala assim, ó, a opção em que as expressões retomam essa ideia, assinale a opção em que as expressões retomam a mesma ideia e operacionalizam. Então, basicamente, você tem que puxar aqui as questões que vão retomar a mesma coisa, o mesmo elemento. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou ter que voltar no texto para procurar. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Na letra A, ele fala de princípio federativo e esfera federal, ambas no último período do primeiro parágrafo. Aqui na letra B, entes subnacionais e governo central. Fala que retoma a mesma coisa. Letra C, pacto federativo e entes subnacionais. Pacto federativo, a gente já pode descartar alguns. Né? Ele diz que retoma, deixa eu só aqui para a letra D, pacto federativo e princípio federativo. Olha só, vou te ensinar a resolver essa questão aqui sem perder muito tempo voltando. Porque ele diz que os dois termos têm que retomar a mesma coisa, a mesma ideia. Então, como regra, eles precisam ser sinônimos, eles precisam equivaler semanticamente, tudo bem? Então, olha para aqui, olha para o texto aqui, ó. Princípio federativo e esfera federal são correspondentes? São semanticamente parecidos, idênticos? São sinônimos? Princípio federativo é uma coisa, esfera federal é outra coisa. Então, a letra A não pode ser. Tudo bem? Olha agora na letra B. Entes subnacionais. Quem são os entes subnacionais? São os estados, os municípios, não é isso? E o governo central? O governo central, União. Não são a mesma coisa, não são correspondentes semânticos. Então, não é a letra B. Letra C. Pacto federativo é a mesma coisa que entes subnacionais? Não, né? Pacto federativo é a ligação entre os entes subnacionais e a União. Então, não tem como retomar a mesma coisa. Agora, na letra D, quando ele fala de pacto federativo e princípio federativo, concorda comigo que são equivalentes? O princípio federativo, o pacto federativo são equivalentes, são sinônimos, são usados para retratar a mesma coisa. Ou seja, a banca só quer que você, primeiro, nessa questão aqui você ia perder um tempo danado, você ia voltar para o texto e testar um por um. E olha a resposta, foi a letra D, a última. Você ia ter que testar tudo. Como ele falou que deveria retomar a mesma ideia, a gente retomar a mesma ideia, eles precisam ser correspondentes semânticos, eles precisam funcionar como sinônimos. Então a única que dá aqui, ó, tá lá, é a letra D. Pacto federativo e princípio federativo são no texto, né? Até fora do texto são empregados como sinônimos. Um substitui o outro. Joia? Próxima questão. Olha lá, a questão número 11 agora. Diz assim, assinale a opção que apresenta proposta de substituição para expressão em particular. Nem preciso voltar ao texto nessa questão. Nem preciso voltar ao texto. Gente, se é em particular, só pode ser um. Concorda comigo? Só pode ser um único. Não tem único, é privadamente. Ó, segundo parágrafo adequado. Vamos lá. Segundo período do quinto parágrafo. Quando ele fala em particular. Vamos dar uma olhada lá. Segundo período do quinto parágrafo. Vou voltar. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá cheio aqui, ó. Em particular, e aí ele pede para você substituir. Por que você vai substituir? Privadamente. Coloca assim, privadamente destacam-se os gastos obrigatórios. Não funciona. Correto? Letra B. Substituir por pessoalmente. Pessoalmente, destaquem, olha só, pessoalmente destaquem-se os gastos obrigatórios. Não corresponde a pessoalmente. Letra C. Singularmente, ó, outro lado da moeda é que as necessidades financeiras do governo central para arcar com a Seguridade Social também aumentaram no período. Singularmente, destaquem-se os gastos obrigatórios para cobrir o déficit da Previdência. Singularmente daria, e a última é habitualmente. Habitualmente não daria. A única expressão que poderia substituir esse em particular aqui seria a expressão singularmente. Daniel, por que não dá para substituir por privadamente? Tenta aí colocar. Privadamente, destaquem-se os gastos obrigatórios para cobrir o déficit da Previdência. Não dá, tá vendo? Então, olha lá, vamos voltar à questão número 11.
substituir particular em particular, a alternativa correta é a letra C. Corresponde a singularmente. Tudo bem? Letra C. E agora vamos para a nossa última questão. Eu quero ver se você consegue gabaritar toda a prova de auditor. Próxima questão, a número 12, que fala assim: no sexto parágrafo do texto, a flexão da forma compreende na terceira pessoa do singular justifica-se do ponto de vista semântico e sintático pela concordância do verbo com o vocábulo. Gente, tem que ir lá no texto, não tem jeito, ó, compreende. Compreende está concordando com quem? Sexto parágrafo do texto. Vamos dar uma olhada lá no sexto parágrafo do texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a palavra? Compreende. Lembre-se do seguinte, que, como regra, verbo concorda com o sujeito. Não é o caso aqui, porque o sujeito provavelmente vai ser exercido pelo pronome relativo que, e aí você vai ter que ver esse que retoma quem aqui, ó. As contribuições são o dispositivo previsto em lei para que a União faça frente às despesas da Seguridade Social. Que compreende. Esse que compreende retoma. Olha só, tranquilo, tá bem perto aqui, ó. Para que a União faça frente às despesas da Seguridade Social. As despesas da Seguridade Social. Você sabe quais são essas despesas? Que compreende, só que está no singular, não pode ser despesas. Então, olha só, esse que retoma Seguridade Social. Consequentemente, esse verbo vai concordar com Seguridade Social. Por quê, Daniel? Olha só, deixa eu já falar isso aqui com você. Quando o que for pronome relativo, uma recomendação para você que vai fazer prova, estude funções sintáticas do pronome relativo que. Funções sintáticas. Quando o que for um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Nós já falamos sobre isso. E quando ele introduz uma oração subordinada adjetiva, ele exerce funções sintáticas dentro da oração. Uma das funções sintáticas é a função de sujeito. Só que aí, olha que bacana. Nós aprendemos a vida inteira que o verbo deve concordar com o seu sujeito, certo? Essa é a regra. Só que existem exceções. E aí nós temos uma exceção. Quando o que exercer a função sintática de sujeito da oração adjetiva, o verbo não vai concordar com o que. O verbo vai concordar com o seu referente. Então é uma exceção. Eu tenho verbo, eu tenho sujeito. Só que o verbo não concorda com o que se ele for sujeito. O verbo concorda com o referente do sujeito. Com o referente do que. E aqui no texto, olha só, eu mostrei aqui para vocês. Esse que retoma a Seguridade Social. Consequentemente, compreende, vai concordar com Seguridade Social. Vamos lá na 12 para ver se tem? Tem, olha lá. Questão número 12, gabarito, letra D. Seguridade Social é o gabarito. Compreendeu isso? Então, foge a regra agora. Daniel, como é que eu vou saber se o que vai exercer a função sintática de sujeito? Recomendação, estudar funções sintáticas do pronome relativo que. Tá? Vale a pena, é uma questão que desempata na hora da prova. Tá joia? Fechamos a prova de auditor. Agradeço a sua participação. Desejo bons estudos e até o próximo vídeo. Até logo!